O que a gente vai ver no vídeo de hoje não é bem uma regra. Na verdade, é um resumão para te ajudar a fixar ainda mais as aplicações de penalidade. Fala galerinha do Flag, tudo certinho? Você já se inscreveu no nosso canal? Se sim, muito obrigado. Se não, aproveita para se inscrever agora e já deixa seu like no vídeo também. Nos últimos vídeos, a gente viu tudo sobre aplicações de penalidades. E o livro de regras tem 2 resuminhos lá no final da regra 10, que facilitam muito a nossa vida para entender tudo isso aqui. E é disso que a gente vai falar hoje. O primeiro resumo é sobre a aplicação no ponto básico. O ponto básico é usado para aplicação das faltas: interferência de passe, contato ilegal, interferência de jogo, obstrução, retirada não permitida de flag e chute intencional de um passe. Abaixo estão as 6 situações possíveis para faltas cometidas pelo ataque, faltas cometidas pela defesa e faltas cometidas após uma troca de posse. Exemplo, interceptação. O ponto básico de aplicação da falta é marcado com um ponto vermelho. Faltas de ataque. Ponto da falta relacionado à linha de scrimmage define o ponto básico. Para faltas de ataque que têm as suas penalidades aplicadas a partir do ponto básico, a gente vai sempre fazer uma comparação entre o ponto da falta e a linha de scrimmage. E como o flag é um jogo de ganho de território, sempre que uma penalidade for aplicada do ponto básico, a gente vai escolher o ponto que for mais prejudicial para a equipe que cometeu a falta, ou seja, que mais diminui o ganho de território daquela equipe. Vamos dar uma olhadinha aqui nesses desenhos. Imagina que cada uma dessas situações desenhadas é uma jogada diferente, tá? E tem as setinhas ali nas laterais indicando a direção da jogada. Ou seja, a jogada está acontecendo para cima. O ataque está atacando de baixo para cima, beleza? Então na situação 1, a gente vê que o ponto da falta está à frente da linha de scrimmage. Então, entre o ponto da falta e a linha de scrimmage, qual dos dois é mais prejudicial para a aplicação da penalidade cometida pelo ataque? O mais prejudicial nessa situação 1 é a linha de scrimmage. Então, dali serão aplicadas as jardas de penalidade da falta cometida. A mesma coisa acontece na situação 2 e na situação 4. A única diferença entre essas 3 situações é o ponto da bola morta. Mas para a falta de ataque, isso não vai influenciar em nada. Nas situações 2 e 4, o ponto da falta também está à frente da linha de scrimmage e, por isso, o ponto básico será na linha de scrimmage. Já nas situações 3, 5 e 6, o ponto da falta está atrás da linha de scrimmage. Nesses casos, o ponto básico será o ponto da falta. Faltas de defesa. Ponto de bola morta relacionado à linha de scrimmage define o ponto básico. Para as faltas de defesa, esquece o ponto da falta. Ele não vai influenciar em nada aqui, tá? A gente vai levar em consideração a linha de scrimmage e o ponto da bola morta. Os desenhos seguem aqui o mesmo padrão das faltas de ataque. Mas agora, a gente tem que lembrar que o que mais prejudica a defesa é o que está mais à frente do campo, porque aumenta o ganho de território da equipe adversária. Nas situações 1, 2 e 3, o ponto da bola morta está à frente da linha de scrimmage, ou seja, é mais prejudicial para a defesa. Então, nesses casos, o ponto básico para a aplicação das penalidades será o ponto da bola morta. Já nas situações 4, 5 e 6, o ponto da bola morta está atrás da linha de scrimmage. Por isso, o ponto básico nessas situações será a linha de scrimmage. Faltas em troca de posse. Ponto da falta relacionado ao ponto de bola morta define o ponto básico. Apenas para faltas durante a última corrida do time em posse. Em outras situações, o ponto básico é o ponto de bola morta. Quando rola uma troca de posse de equipe, uma interceptação, por exemplo, não existe mais a linha de scrimmage. Então, o que a gente vai levar em consideração para essas situações vai ser o ponto da falta e o ponto da bola morta. Aqui no desenho, a direção da jogada nessas situações de troca de posse de equipe é a direção do retorno após a interceptação. Essas situações que estão desenhadas aqui estão falando, por exemplo, de um defensor que faz uma interceptação e está correndo para avançar no campo e ganhar território. As situações 1, 4 e 5 mostram o ponto da falta à frente do ponto de bola morta. Portanto, o ponto mais prejudicial para a equipe que está retornando após uma interceptação e cometeu uma falta durante esse retorno é o ponto da bola morta. Já nas situações 2, 3 e 6, o ponto mais prejudicial é o ponto da falta. Então ele vai ser o ponto básico
para aplicações de penalidade nessas situações. Agora vamos para mais um resumo, que é sobre filosofia de aplicação, que vai abordar um geralzão sobre as faltas, tá? E não só as que são aplicadas a partir do ponto básico. Filosofia de aplicação. Um guia rápido, simplificado, regras de ouro, para ajudar a entender as regras. A execução exata deve ser feita de acordo com a regra. As faltas por contato ilegal e conduta antidesportiva têm 10 jardas. Faltas sem contato tem 5 jardas. É contada a descida apenas com faltas em bola viva. As primeiras descidas automáticas serão sempre aplicadas. Faltas antes do snap significam que a bola permanece morta. Ou seja, a jogada nem começou ainda, e serão aplicadas do ponto de bola morta, que é a linha de scrimmage. As faltas antes do snap são snap legal, atraso de jogo, invasão, saída falsa, impedimento, sinal desconcertante e sinalização ilegal de blitz. Faltas técnicas serão aplicadas a partir da linha de scrimmage. São elas: atraso no passe, toque ilegal, movimentação ilegal, corrida ilegal, jogada de corrida ilegal, blitz ilegal, interferência de linha lateral, participação ilegal e substituição ilegal. As faltas que só podem ser cometidas pelo corredor serão faltas pontuais e é contada a descida. As faltas são chute ilegal, corrida ilegal, jogada de corrida ilegal, entrega de mão em mão ilegal, passe ilegal para frente e para trás, saltar, mergulhar, proteção de flag e passe para trás, batido para frente pelo ataque. As faltas durante a jogada serão aplicadas a partir do ponto básico. E conforme a gente já tinha visto lá no resumo anterior, as faltas aplicadas a partir do ponto básico são obstrução, retirada ilegal da flag, chutar um passe intencionalmente, interferência no passe, contato ilegal e interferência no jogo. O ponto básico será o pior entre a linha de scrimmage e o local da falta para faltas de ataque, e o pior entre a linha de scrimmage e o local da bola morta para faltas de defesa. Condutas antidesportivas serão aplicadas como falta em bola morta. Faltas de bola viva cometidas por ambas as equipes durante o jogo serão anuladas e a descida será repetida. Exceção: a última equipe com posse de bola pode declinar a anulação das faltas e ficar com a bola, se ela não tiver cometido falta antes de receber a bola. A falta da última equipe em posse de bola será aplicada. Princípio das mãos limpas. As faltas após uma troca de posse de equipe serão aplicadas do ponto de bola morta. O princípio do pior local entre o local da falta e o de bola morta será usado apenas para as faltas durante a última corrida. Faltas em sua própria zona final após uma troca de posse serão aplicadas a partir do ponto de touchback. Se a distância entre o ponto de aplicação e a linha de gol for menor que o dobro da penalidade, a bola será posicionada a meio caminho da linha de gol. Lembrando que tudo isso que a gente viu hoje é um resumo e todos esses pontos já foram abordados em vídeos anteriores. Então, se ficou com alguma dúvida, dá uma olhada na nossa playlist e procura o tema que você quer rever. Muito obrigado por terem ficado com a gente até aqui e até o próximo vídeo.